Dando continuidade às atividades deste 28º Fórum da Liberdade, anunciamos a seguir o painel Caminhos para o Brasil. Compõem o palco os senhores Nilson Teixeira, senador Ronaldo Caiado e Frederico Hiltzendegger. Esse painel tem a previsão de 1 hora de duração. Vamos dar uma repassada rápida nas nossas regras, as nossas orientações. 20 minutos para cada painelista. No final desse tempo, o painelista será avisado com um cartão que diz tempo encerrado. Teremos um tempo depois das explicações de 30 minutos para perguntas e debates com a plateia. As perguntas, que são todas muito bem-vindas, devem ser feitas por escrito, em fichas que estão encartadas nas revistas, que serão recolhidas as perguntas e passadas para o mediador. E também lembrando que as perguntas nesse ano podem ser feitas através do aplicativo do 28º Fórum da Liberdade. É só baixar o aplicativo e fazer as perguntas e usar todas as funções e todas as facilidades. Então, queria chamar os nossos painelistas para o palco, por favor. Estão subindo e, a partir desse momento, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos do painel Caminhos para o Brasil ao mediador e presidente do IEE, Frederico Hiltzendegger. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Dando seguimento, então, à programação do nosso Fórum da Liberdade, vamos conversar um pouquinho aqui com o Nilson Teixeira e com o senador Ronaldo Caiado acerca dos caminhos para o Brasil. O Brasil, como eu mencionei um pouco antes, ele parece estagnado na categoria de país emergente. Ainda que o nosso país disponha de recursos fantásticos, diferentes culturas e um perfil resiliente sem igual, como eu mencionei antes, ele não avança significativamente em comparação aos outros países. Além disso, nós estamos diante de uma crise institucional e uma crise política sem precedentes, e salta aos nossos olhos a situação precária dos serviços que são relegados à responsabilidade do governo, ou por ele assumidos, cujos índices de qualidade demonstram claramente um resultado muito aquém do que é esperado. Diante desse panorama, vários questionamentos surgem. Que medidas devem ser tomadas? Que posturas devem ser defendidas e adotadas, não apenas pelo ente público, mas também e principalmente por todos os brasileiros? Como é possível reverter o atual cenário e permitir que o país volte a crescer? Essas e várias outras questões destacam a importância de trazer ao debate os diferentes rumos que o país pode seguir. Nesse sentido, o painel Os Caminhos para o Brasil pretende debater diferentes pontos de vista sobre o futuro do nosso país, especialmente no que diz respeito aos âmbitos econômico e político. Nós temos a pretensão de destacar a relevância da liberdade para permitir que os brasileiros percorram um caminho capaz de superar todos aqueles problemas que nós enfrentamos hoje, em especial um caminho que permita a cada um de nós alcançarmos a nossa própria felicidade. Para dar início a esse painel e não me alongar mais, eu convido a fazer uso da palavra o senhor Nilson Teixeira, que é economista-chefe do Credit Suisse, ingressou no banco em julho de 2000, é o economista-chefe da equipe de pesquisa de mercados emergentes no Brasil. Possui bacharelado em engenharia e em economia, bem como mestrado em economia na PUC do Rio de Janeiro, além de obter PhD em economia pela Universidade da Pensilvânia, antes de trabalhar no Credit Suisse. Nilson trabalhou também no Chase Manhattan Bank, como economista-chefe para o Brasil, atuou como engenheiro na Elevadores Otis e como analista de projetos no Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Com a palavra, Nilson Teixeira. Boa noite a todos. Em nome do Credit Suisse, gostaria de agradecer bastante ao Instituto de Estudos Empresariais, na presença do seu presidente, e também dizer que me disseram aqui que seria um bate-bola entre um economista e um político extremamente relevante, e me disseram que bastaria eu cruzar e o senador faria o gol facilmente. Mas, na atual circunstância, me parece que o máximo que posso fazer é jogar no nosso campo ao lado e o senador vai ter que driblar, passar, cruzar, cabecear para fazer o gol. Porque hoje o momento, nos parece, exige muito mais que a sabedoria de um economista. Precisamos mais da sabedoria de vários políticos para que o Brasil possa voltar e possa retomar
um crescimento mais próximo à capacidade que nós julgamos e sabemos que esse país tem. A ideia, então, é fazer rapidamente uma leitura sobre a economia brasileira, em todos os seus aspectos, 20 minutos sempre muito curto para isso, e não poderia começar sem falar um pouco sobre a economia global. Nós estamos numa situação em que o crescimento global tende a aumentar ligeiramente neste ano, e principalmente por conta da maior contribuição dos países desenvolvidos. Mas mesmo nos países desenvolvidos, há um antagonismo claro. De um lado, nós temos a economia americana, que mostra uma recuperação, que mostra uma fortaleza que há muito não víamos. De um lado estão os Estados Unidos. Do outro lado, nós temos os três principais blocos ali, certamente ainda como emergente, a China. Então, tanto a China como o bloco europeu, como o Japão, mostram, se não uma diminuição do seu crescimento, um risco importante desse crescimento não ser consistente. Dessa maneira, enquanto os países que eu acabei de mencionar, China, Japão e Europa, se não tem redução de juros, tem medidas de afrouxamento quantitativo. O antagonismo está no caso de os Estados Unidos, o cenário é que o próximo passo será o aumento de juros. É difícil saber se esse aumento de juros virá na próxima reunião, na seguinte, mas é claro, para o nosso entender, que ainda neste ano teremos o início do aperto monetário. E a contradição ali nos Estados Unidos, e a dúvida está no fato de que a inflação é muito baixa, né? O núcleo da inflação, de fato, permanece relativamente estável em relação aos anos anteriores, mas se você olhar o índice cheio, né, como se fosse o IPCA brasileiro, ele mostra uma deflação, muito associada pelo movimento dos preços de petróleo. Por outro lado, nos Estados Unidos, nós temos uma situação em que a taxa de desemprego tem diminuído, de tal forma que é bastante claro para nós que, em algum momento, que ainda não chegou, os salários começam a aumentar e, consequentemente, haverá um aumento ligeiro da inflação. Daí a necessidade de se iniciar um ciclo de aperto monetário. É daí que se tem a história de que o dólar tende a se apreciar frente à maioria das moedas dos países desenvolvidos e também dos países emergentes, em particular daqueles com fundamentos menos sólidos. Passando rapidamente para o setor externo, o Brasil apresentará uma diminuição no seu déficit em transações correntes. Entendido como déficit em transações correntes, o pagamento de serviços e o saldo comercial. Embora haja uma redução de forma relativamente importante, algo em torno de 20 bilhões de dólares, como percentual do PIB, a diminuição não é tão expressiva e esse valor continuará acima de 3,5% do PIB. Uma das razões da melhoria dos resultados em termos nominais em dólares é a melhoria do saldo comercial. No ano passado, o Brasil apresentou um déficit comercial, o primeiro em muito tempo, e neste ano a expectativa é uma pequena reversão, apesar da redução importante nos preços das commodities. O Brasil apresentará exportações neste ano mais baixas do que no ano passado. Porém, as importações, e discutiremos aqui por quê, também diminuirão e ainda mais de forma mais importante que as exportações. E o Brasil, nós sabemos, é um país que cada vez mais se especializou em commodities. Uma grande parte das exportações brasileiras são commodities agrícolas, e nós também temos as commodities industriais. E numa situação em que os preços das commodities sofrem, diminuem de forma importante, é muito difícil para o Brasil reverter de maneira acelerada esse déficit observado no ano passado, a menos que a depreciação cambial fosse muito expressiva, que não nos parece será o caso. O outro componente do
do déficit de transações correntes é a balança de serviços. E, neste caso em particular, veremos uma redução importante das viagens internacionais. Muito difícil prever o valor dessa redução, mas é óbvio que ela virá. O que não é tão claro é qual será a magnitude da redução dos aluguéis. Isso porque uma parte importante desses aluguéis está associado ao pagamento por plataformas, equipamentos de sonda, de petróleo, que dificilmente terão uma redução muito importante. O país, por muitos anos, mesmo com um crescimento bem mais baixo do que anos na década passada, mostrou investimentos diretos bastante resilientes. Isso porque as expectativas de crescimento para os anos adiante sempre foram importantes, no ritmo de 4%. Pela primeira vez, essas expectativas diminuíram e hoje estão muito próximas de 2%. Esse é um fator que justifica, no nosso entender, que os investimentos diretos no Brasil, neste e no próximo ano, sejam menores ou bem menores que nos anos anteriores. Uma razão para se esperar que a taxa de câmbio continue a depreciar é o volume de amortizações e vencimentos que teremos em 2015. Haverá um aumento bastante substancial associado às emissões observadas em 2011 e 2012, particularmente de empresas, e mais recentemente emissões de curto prazo, mais ligadas a instituições financeiras. Esse é um fator que justifica, no nosso entender, não uma dificuldade de rolagem da dívida, mas taxas de juros mais elevadas e uma depreciação cambial. Falando em depreciação cambial, nós julgamos que para manter o déficit em transações correntes, que hoje, como mostrei aqui, está entre 3,5% a 4%, e trazê-lo para mais próximo do patamar observado no início da década passada, no início desta década, perdoe-me, seria necessário que a taxa de câmbio alcançasse R$ 4,00 por dólar, o que nós julgamos improvável neste ano. Para chegar a uma situação em que não haja déficit em transações correntes, o Brasil precisaria de ver uma taxa de câmbio de R$ 4,50 por dólar, uma depreciação bastante expressiva, da ordem de 30%. Não nos parece que esse seja o cenário, portanto, de que passemos a trabalhar com déficits muito reduzidos no curto prazo. O Brasil continuará precisando de capital externo para financiar esse déficit, o que não é um problema desde que os fundamentos se tornem mais sólidos que estão. Em termos de atividade econômica, é interessante apresentar aqui que os nossos modelos sugerem que, sim, uma parte da desaceleração da atividade no Brasil se deveu ao cenário externo, mas a principal parte está associada à deterioração do cenário doméstico. As políticas, no nosso entender, tiveram alguns desvios que tornam mais difícil a recuperação e a manutenção de uma atividade mais sólida, mais compatível com o que nós vimos no final da década passada. Se eu tivesse que escolher um gráfico para mostrar e para tentar fazer um resumo da situação atual do país, eu mostraria esse. A confiança de empresários e de consumidores diminui de forma importante há muitos anos. Não é um fenômeno de curto prazo. Não é um fenômeno recente. De fato, mais recentemente, sim, o declínio foi mais expressivo. A nossa expectativa, e já é consenso, que o país apresentará uma contração do PIB neste ano. Você sempre pode trabalhar com qualquer número entre 1% e 1,5%, que não há grande diferença. E a composição dessa contração do PIB estará associada em muito à diminuição do consumo das famílias neste ano em relação a anos anteriores. De fato, é a primeira vez que se observa uma contração do consumo das famílias desde o início da década passada. Mais do que isso, os investimentos mostrarão uma nova contração neste ano.
Isso é quase líquido e certo. E essa contração por 2 anos consecutivos tem poucos paralelos na história brasileira desde a década de 80. São poucos momentos que observamos 2 anos com contrações relevantes dos investimentos. São esses os 2 fatores que tendem a levar o Brasil a ter uma contração neste ano. O risco principal não é de uma contração ocorrer neste ano. O principal risco é para 2016. A principal pergunta que nós, economistas, recebemos é possível observar uma contração do PIB no próximo ano? Dada a nossa projeção de 0,8% e o grau de incerteza existente nas projeções, nos modelos, eu diria que sim, é possível. Basta que neste segundo trimestre a contração seja mais forte que no primeiro trimestre, o que é um cenário até, diria, quase provável, e o terceiro trimestre deste ano não mostre uma recuperação e continue mostrando uma contração, estarão feitas as bases para que também em 2016 haja uma contração do PIB. O cenário, portanto, está longe de muito favorável. É necessário que haja ajustes importantes, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário. Um dos fatores que trazem risco para o próximo ano é o comportamento do mercado de trabalho. Depois de vários anos de resultados cada vez mais favoráveis, com a redução da taxa de desemprego e aumentos vultosos dos salários, pela primeira vez veremos, desde o início, meados da década passada, os salários reais não crescendo, com risco, inclusive, de contração dos salários reais. Mais do que isso, a taxa de desemprego tende a aumentar de forma importante, não apenas em 2015, como em 2016, e que traz, infelizmente, esses riscos que eu mencionei de desaceleração e mesmo contração mais prolongada. A razão de esperarmos que o segundo semestre seja melhor que o primeiro semestre está associada ao fato de os incentivos desfavoráveis, muitos deles não estarem mais presentes. O primeiro dele, o aumento muito importante do preço de energia, na média superior a 50%, que traz consequências desfavoráveis para a atividade no primeiro trimestre e tende a se propagar no segundo trimestre. Risco de redução da classificação de risco, não, probabilidade de redução da classificação de risco, que era muito presente no início do trimestre passado e hoje está praticamente afastado, pelo menos para este ano e início do próximo ano. E também o racionamento. Houve momentos que especialistas, e aqui nós temos um modelo, sinalizavam que o risco, a probabilidade de racionamento superava em muito 50%. Bons especialistas no setor falavam em números até bem superiores a esse. Porém, chuvas melhores e a decisão do governo de indicar que os reservatórios precisariam apenas de 10% do seu patamar para gerar energia, esses fatores trouxeram essa probabilidade para um patamar bem inferior. Nos parece hoje, até por conta da contração do consumo de energia elétrica, que também não se vê no Brasil desde o início da década passada, que esse risco é baixo. Este é um país que, no fim do ano passado, nós usávamos modelos e dizíamos: o país pode, por vários anos, crescer 3%, 4% ao ano. E até em momentos mais animados, eu chegava até a falar em 4,5%. Porém, as políticas adotadas nos últimos anos e um ambiente mais desfavorável trouxe esses resultados, modelos, para patamares muito mais próximos de 2%. Em termos de inflação, a inflação no Brasil é muito alta. Ela é muito mais alta que em países desenvolvidos e também muito mais alta que em países emergentes. Esse é um risco e é um custo que nós carregamos.
Este é um custo que faz com que seja mais difícil ao Brasil manter um crescimento elevado por um período prolongado. Neste ano, a inflação alcançará 8,5%, em grande parte por conta da aceleração de preços administrados. De uma inflação de administrado de 5,3% em 2014, teremos uma inflação neste país acima de 14%. Em grande parte, como os senhores veem, por conta do aumento vertiginoso de energia. Porém, não é só por isso que a inflação é alta. A inflação é alta por conta de políticas extremamente expansionistas, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário. E a inflação é alta em preços industriais, alimentação e bebidas e em serviços. Há uma diferença clara entre a nossa leitura para a inflação no próximo ano e a do Banco Central e mesmo a do consenso. A maioria, o Banco Central espera a inflação de 5%, o consenso está ali em 5,5%, e nós estamos com uma inflação de 6,5%. Isso porque nós entendemos que a inflação no Brasil permanecerá alta por um período muito prolongado, acima de 8% por 10 meses seguidos, de março até dezembro. Mesmo que a inflação diminua de forma importante no primeiro trimestre, e diminuirá por conta do efeito base, haja visto que não esperamos aumentos de energia tão expressivos no próximo ano como neste ano, o risco é que a adoção de políticas equivocadas impeçam que a inflação diminua de forma importante, mesmo com uma contração da atividade neste ano e um baixíssimo crescimento no próximo ano. A nossa leitura é que os juros precisariam, dada a política fiscal, subir bem mais do que nós esperamos, para trazer a inflação, não em 2016, mas talvez em 2017, 2018, para um patamar mais próximo ao centro da meta de 4,5%. E esse gráfico mostra bem o que tem acontecido com as expectativas. Hoje, nós passamos de uma situação de uma inflação em torno de 4,5% para uma inflação, não, ela vai ser acima da meta, mas muito próxima, mas vai ser abaixo do limite superior, 6,5%, e hoje nós estamos numa situação que passamos de uma inflação ligeiramente acima de 6,5% para uma inflação um pouco abaixo de 10%. Eu vejo que tem muitos jovens aqui que não sabem bem o que significa inflação, mas, infelizmente, os que estão mais próximos aqui sabem muito bem que uma inflação muito elevada desorganiza o setor produtivo, impede investimentos e torna muito mais difícil o planejamento. É nesse ambiente que nós vemos uma desaceleração do crédito no Brasil, uma desaceleração importante que vem não só do crédito livre, como também do crédito direcionado, em um ambiente onde, com a contração da atividade que nós falamos, com o aumento do desemprego, com a baixa confiança, é muito provável que a inadimplência dos financiamentos aumente, consequentemente os bancos fiquem mais preocupados em dar crédito e, consequentemente, os juros bancários, e não só a Selic, aumentem de forma importante. Para a parte mais importante aqui, a política fiscal. Esse gráfico também, se eu escolhesse apenas um sobre parte fiscal, eu mostraria esse. A grande rigidez dos gastos públicos. Quase 90% dos gastos, eles são incomprimíveis. Você inclui nesses gastos o pagamento de salários do funcionalismo, aposentadoria, tanto do setor privado como no setor público, transferência para os estados e municípios, programas sociais como Bolsa Saúde, programas como relacionados à saúde e educação, que são ligados a determinações constitucionais, e pouco espaço há para a redução desses gastos, a menos que haja um empenho não apenas do Executivo, mas também do Legislativo. Aqui começo a falar cada vez mais da necessidade dos políticos agirem em consonância com o Executivo para reduzir a carga tributária no Brasil. Mas só é possível ter uma discussão sobre carga tributária quando nós nos conscientizarmos que o país
lamentavelmente, não tem mais condições de ter o mesmo padrão de gastos que nós julgávamos no final da década de 80, mesmo há alguns anos, que poderíamos ter. O ajuste fiscal é importante, é necessário, é significativo, mas é incompleto e insuficiente para manter a dívida pública ao menos estável. Mais do que isso, esse é um ajuste fiscal, como todos os outros, muito mais pesado do lado do aumento dos impostos, das contribuições, do que na redução dos gastos. Não há dúvida que o time econômico está trabalhando sobre as restrições que há. Novamente, aqui é importante que não apenas o Executivo, mas também o Legislativo atue para abrir espaço que daqui a alguns anos a carga tributária que incide, não apenas sobre consumidores, mas também sobre empresários, diminua. O resultado fiscal está no caminho certo, porém, não nos parece que será possível ao governo, a menos que haja aumento de tributos ainda maior, alcançar a meta de 1,2% do PIB. Nós entendemos que o resultado primário alcançará algo como 0,4% do PIB, superar primário, e no próximo ano um número ligeiramente acima. É importante olhar a barra vermelha. Ela mostra não apenas a diferença entre receitas e despesas não financeiras, mas sim a diferença entre receitas e despesas, inclusive as financeiras. E o resultado fiscal não melhora. Isso por conta, mais uma vez, da política equivocada no que se refere aos ajustes primários, excessivos gastos no país. Esse país, nessa situação, continuará apresentando, pelo menos nos próximos 2, 3, quiçá 4 anos, uma dívida pública crescente. E esse é um risco importante. Nós não esperamos que as agências de classificação de risco levem o Brasil para um grau de especulativo. Não é esse o risco no curto prazo, mas sem que haja os ajustes necessários, sim, esse passa a ser um risco importante para 2017, 2018. Entramos agora a hora que eu vou dar a bola de lado aqui para o senador fazer todos os dribles necessários, os cruzamentos e gol. A popularidade do governo diminuiu de forma muito importante, nós estamos vendo isso. Houve um processo de descoordenação claro, que de alguma forma está sendo corrigido. Nós vivemos num ambiente que a fragmentação política cresceu de forma muito importante. E há riscos importantes na aprovação de medidas que sejam favoráveis para o país. Porém, por outro lado, poucas as vezes, desde que eu executo esse trabalho, eu vi uma percepção tão clara no Congresso da necessidade de ajustes. E vejo essa necessidade, senador Caiado, essa percepção não apenas da oposição, eu vejo também na situação, conversando com líderes políticos, conversando com senadores, deputados relevantes, seja do PMDB, por exemplo, mas também do PT, há uma percepção clara da necessidade desse ajuste. Nós estamos, talvez, num momento muito poucas vezes visto no Brasil na história recente. Há uma clara percepção do Legislativo dessa necessidade e o Executivo, embora vindo atrás, também começa a ter a percepção do ajuste fiscal, do ajuste da percepção de que é necessário caminhar para reformas. É, portanto, um problema não apenas econômico, mas principalmente um problema e uma questão a ser resolvida pelos nossos líderes políticos, pelos nossos políticos. Então, eu passo agora a palavra ao senador para dizer como que ele pretende fazer isso.
Agradecemos muito a participação inicial do senhor Nilson Teixeira e ouviremos, então, a seguir, as palavras do senador Ronaldo Caiado, que é senador eleito pelo Estado de Goiás em 2014, com mais de 1,2 milhão de votos, foi deputado federal por 5 mandatos, além de médico ortopedista e especialista na área de cirurgia da coluna vertebral e produtor rural, além de ser fundador da União Democrática Ruralista, UDR. Caiado foi candidato à presidência da República em 89, oportunidade na qual estivesse conosco aqui no Fórum da Liberdade, e é autor e relator de vários projetos relevantes na Câmara dos Deputados. É ex-presidente de CPI, de comissões externas da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e tem se destacado no debate da reforma política na Câmara. Com a palavra, senador Ronaldo Caiado. Boa noite aos senhores, às senhoras, aos jovens aí, essa presença significativa na plenária de hoje. Eu quero saudar e cumprimentar ao presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o jovem Frederico Hilzendegger, espero ter pronunciado corretamente, ao nosso palestrante Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse, que me passou uma responsabilidade enorme para poder achar uma solução para esse impasse que ele muito bem diagnosticou. Eu quero me dirigir aos colegas, os deputados que estão representando esse Estado do Rio Grande na Câmara dos Deputados, o Nelson Marquesan, ao deputado, meu amigo e irmão Onyx Lorenzoni. E eu quero saudar aqui, como médico, e pelo respeito que eu tenho e o reconhecimento da importância da medicina do Rio Grande como sendo uma grande referência hoje nacional, eu quero cumprimentar o professor Camargo, que é uma das maiores autoridades no mundo hoje em transplante de pulmão e tratamento, principalmente da patologia daquele órgão, e o professor Luquezzi, que é uma das maiores autoridades na área cardiológica. Ao cumprimentá-los, cumprimento todos os meus colegas também na área da medicina, meus amigos, lideranças, produtores rurais, jovens e todos aqui presentes. Bom, neste momento, eu quero trazer para esse debate algumas reflexões. Nós estamos no 28º Fórum da Liberdade. Esse Estado tem uma preocupação. Esse Estado, eu tenho um carinho especial por ele, pela maneira como vocês foram forjados, a maneira como vocês defendem o que vocês acreditam. E já dizia Carlos Lacerda que a pessoa só convence quando aquilo que ele fala com a boca, ele retrata com os olhos. E é isso que eu sinto no gaúcho. Ele tem essa coragem, essa determinação de defender aqueles seus princípios e os seus ideais. Mas nós estamos hoje aqui num momento delicado da política nacional. Este fórum já está no seu 28º ano. Eu estive aqui na 3ª edição do fórum. O escritor Olavo Carvalho nos chama a atenção que o Foro de São Paulo tem 23 anos. O Foro de São Paulo já fez 15 presidentes na América Latina. Nós já fizemos quantos? Todos são convergentes às nossas ideias. Falar num auditório de convenção de convictos é relativamente fácil. O duro é nós enfrentarmos uma plateia onde as pessoas estão alimentadas quase com princípios dogmáticos, preconceituosos, que são cada vez mais politizados no sentido de excluir a ideia
do liberalismo, do Estado menor, do cidadão poder mostrar a sua capacidade, a sua competência de crescer, de poder direcionar o Brasil para o rumo que o cidadão deseja, não do Estado nos impor essa regra. E aí? Por que se a nossa proposta é a melhor, é a mais correta, é a moderna, é a que tem dado certo em todos os lugares do mundo que aplica, por que nós estamos perdendo essa batalha aqui na América Latina? É lógico que nós temos parâmetros, nós temos a formação do ponto de vista ético, moral, e nós sabemos exatamente combater o combate dentro de argumentos e conteúdo. Eles não. Eles não têm parâmetros. Eles são capazes de tudo para poder chegar ao poder. Essa é a nossa diferença. E, para isso, é fundamental que esses jovens que aqui estão, e as pessoas de bem, que muitas vezes se sentem alijadas do processo político, desestimuladas e desacreditadas. Como pôde agora há pouco o economista Nilson mostrar no painel, onde deputados, cada deputado é 1,513, cada senador é 1,81, e como é que nós vamos conseguir aprovar propostas tão importantes para o Brasil, no sentido de dar educação de qualidade aos brasileiros? Esse é o nosso grande desafio. A educação de qualidade para que o jovem não seja alimentado nessa política que cada vez mais encampa as gerações mais novas de que o Estado é o responsável, capaz por resolver tudo e todos os problemas. E essa tese é vendida por eles. Essa tese, ela é levada a todo cidadão, dizendo, olha, nós não queremos a presença dos ricos, é um governo que fomenta o nós contra eles, é pobre contra ricos, é o cidadão do Nordeste contra o cidadão do Sul, é o cidadão que hoje ele é o funcionário público contra aquele que não é funcionário público, o que é proprietário rural contra aquele que não é proprietário rural. Enfim, vocês já viram a maneira como eles trabalham? Quer dizer, a postura de um governante é a postura de poder conciliar, de poder aglutinar forças, de poder unificar o país, de poder pacificar o país. Como é que eles trabalham? Eles trabalham exatamente fomentando a discórdia e alimentando esse enfrentamento sobre todos os segmentos da sociedade. E é isso que nos preocupa. Mas, para isso, nós precisamos de ser mais atuantes. E atuantes como? É exatamente aquilo que o Foro de São Paulo faz. O que o Foro de São Paulo determina? No momento em que nós temos uma eleição, seja no Equador, na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, nós todos vamos interferir naquele país para ganharmos as eleições. Mas interessante, eles que pregam a independência dos países, só da boca para fora. Mas no momento de agir, eles usam o BNDES, eles usam o Banco do Brasil, eles usam a Petrobras, eles usam toda a estrutura de governo para desestabilizar uma nação e ter ali o seu companheiro. Então, esse é o momento em que nós precisamos entender em que jogo, em que regras nós estamos jogando. Nós vimos uma aula do professor Nilson, que é mais do que um economista. Aquilo tudo que ele trouxe aqui, mostrando a situação com que o Brasil caminhou. Mas, Nilson, veja bem, o PT votou contra a Constituição brasileira, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal,
votou contra o saneamento do sistema financeiro, votou contra o Plano Real. Quando ele recebeu o Brasil com todas essas mudanças feitas por nós, as duras penas. Mas o Brasil passou a ter moeda, o Brasil passou a ser referência, e de repente o que nós estamos assistindo hoje é que eles dilapidaram irresponsavelmente toda a estrutura de governo. Eles solaparam todos os alicerces de nosso país. Eles institucionalizaram, meus jovens. É isso que vocês precisam deixar claro nos debates. Nunca se viu um governante ter a ousadia de institucionalizar a corrupção. A corrupção no governo do PT é institucionalizada, é programa de governo. Essa é a realidade que nós vivemos. Vídeo que nós estamos assistindo hoje na Petrobras, nos fundos de pensão, na Caixa Econômica Federal, que está sendo sim privatizada, porque o dia que for aberta, na mesma proporção que a Petrobras. O BNDES, que na minha CPI, pela máquina do governo, com 28 assinaturas, retiraram 6 assinaturas em 10 minutos e não deixaram com que eu abrisse a CPI do BNDES, em que os delatores da Petrobras dizem que a Petrobras é café pequeno perto do BNDES. O que é importante que seja dito nessa hora é que nós sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos sim. Mas, professor Nilson, é importante que a gente também possa dizer a Vossa Senhoria que não podem nos rotular de anti-Brasil ou de contra o Brasil no momento em que se propõe um ajuste fiscal por uma presidente da República que usou o Banco Central para poder dizer que nós estávamos voando em céu de brigadeiro, que nós não teríamos inflação, que o combustível não seria reajustado, que os juros continuariam exatamente no mesmo patamar, que nós não teríamos a preocupação de criar um clima amanhã de aumento da carga tributária, dizendo que acontecesse o que acontecesse, o Brasil estava em condições de poder manter aquele teto de 6,5% e continuar crescendo cada vez mais, sem ter que ir no bolso do cidadão brasileiro? Eu perguntei ao presidente do Banco Central, qual é a autonomia de Vossa Excelência? Qual? Vossa Excelência vem e faz todas as reuniões do Copom e diz que a taxa de juros será essa e que nós não teremos inflação. 2 dias depois do segundo turno, Vossa Excelência descobre que aí essa não é a verdade e começa a aumentar a taxa Selic cada vez mais, chegando a mais de 12,75%. Quer dizer que ele descobriu isso depois do segundo dia da eleição? Até então não tinha problema? O ministro Nelson Barbosa, aquele que redigiu a medida provisória da desoneração, convoquei no Senado Federal e perguntei a ele, mas Vossa Excelência redigiu esse texto? E hoje Vossa Excelência está sendo chamado pelo ministro Levi de erro grosseiro. É erro grosseiro ou é intencional? Ou você usou o cargo que você ocupa no governo para alicerçar uma campanha eleitoral para que pudesse ganhar em cima de uma mentira que vocês não podem sustentar após as eleições? Então, o que nós aprendemos, vamos ser bem diretos. Não vamos aqui estar apelidando as palavras. O que nós aprendemos é que qualquer cidadão que frauda uma licitação,
ele é condenado e a licitação é cancelada. Qualquer cidadão que amanhã tenha acesso ao gabarito de uma prova, ele é penalizado e a prova é cancelada. Qualquer cidadão amanhã que altera um documento, que frauda um documento, esse documento é cancelado e o cidadão também é penalizado. O que nós estamos assistindo no Brasil é algo inédito, onde a presidente da República e o seu partido, PT, mentiram descaradamente para todos os brasileiros, disseram que nada daquilo eles iriam fazer e que, de repente, com a cara de paisagem, chegam e dizem: olha, mas agora, em benefício do Brasil, nós precisamos de um ajuste fiscal, onde nós vamos enfiar a mão no bolso do brasileiro e vamos demitir quem está trabalhando. Isso é inaceitável. Isso é inadmissível porque a presidente perde a condição de credibilidade. Credibilidade essa que é fundamental no sistema presidencialista. No sistema presidencialista, o presidente é chefe de Estado e é chefe de governo. E o que nós estamos assistindo hoje é que, diante de um momento delicado, depois que eles desestruturaram todo o país, porque o país que produz e trabalha, o Brasil que produz e trabalha, está aqui ou esteve na rua ontem. Esse é o Brasil que alavanca essa carruagem toda. Esse é o Brasil que puxa essa carruagem com toda essa máquina de Estado, com mais de 130 mil comissionados e com corrupção alastrada em todos os seus segmentos. E esta é o momento de nós refletirmos e analisarmos se nessa hora, professor Nilson, se é justo nós darmos essa cota de sacrifício para alguém que amanhã, no momento em que tiver o Brasil novamente reajustado, o que ela vai fazer? Demite o Levi? Demite o Temer? E vai governar usando a máquina do poder para financiar a campanha eleitoral de 2016 e 2018? O que eles fizeram até agora? Então, não sejamos simplórios em imaginar que eles estão imbuídos no sentido de poder recuperar o Brasil. Eles têm um compromisso só, que é caminhar para o populismo. E caminhar para o populismo quebra todas as regras liberais. Entre elas, o direito exatamente à liberdade de imprensa. William Vac colocou aqui que ele, neste momento, não enxerga essa preocupação. Ele está enganado. Vocês estão vendo que, mais do que nunca, o ministro das Comunicações tem colocado na pauta o controle da mídia. Eles precisam levar o processo adiante. Vocês viram que a demagogia não tem limite. No momento em que tiveram que sacrificar a imagem do médico e demonizar os médicos no país, colocando como responsáveis pelo caos na saúde, eles imediatamente implantaram o modelo venezuelano. Não chama mais médicos, esse modelo chama bairro adentro, onde eles levaram 35 mil agentes de saúde para dentro da Venezuela e ganharam uma eleição nos últimos meses. O modelito é o mesmo, a prática é a mesma. E esse dinheiro do Mais Médicos não vai, infelizmente, para esses pobres coitados que estão ganhando R$2.000 aqui no Brasil, que estão, sem dúvida nenhuma, vivendo de uma maneira deplorável e deprimente. Ela foi, como o TCU mostrou, 1,2 bilhão de 400 milhões de reais para o cofre da tirania dos Castro em Cuba, que, sem dúvida alguma, deve ter voltado em forma de caixa 2 para a campanha eleitoral de 2014. Por isso, minha gente,
eu quero dizer a todos nós, a todos vocês, é fundamental que não tenha aqui o preconceito em disputar as eleições. Está certo que eu comecei às avessas. Eu tinha 39 anos de idade e já candidatei a presidente da República sem ter iniciado as etapas que deveria ter cumprido. Mas, no entanto, eu quero deixar claro que durante 20 anos na Câmara dos Deputados e agora como senador da República, eu tenho um orgulho enorme de enfrentá-los e dizer em alto e bom som, desde 1985 e na eleição de 89, eu mostrava que quem praticava o caixa 2 da campanha era o Lula, com o caso da Lubeca e o cheque que eu mostrei financiando na propina da Prefeitura de São Paulo. Eu tive a coragem de enfrentá-los na Constituinte, quando eles não tiveram a coragem, queriam de toda maneira acabar com o direito de propriedade das terras dos produtores rurais. Eu os enfrentei e, sem dúvida nenhuma, nós temos hoje aquilo que é a nossa garantia, apesar de todos os momentos da insegurança jurídica que nós vivemos nessa hora. Mas, para concluir, já que meu tempo aqui esgotou, eu quero finalizar dizendo: continuarei esse embate no Congresso Nacional. E digo mais, o que nós estamos assistindo hoje e o que foi para a rua ontem e no dia 15 de março reproduz uma realidade que o Congresso Nacional vai ter que responder. É inaceitável o Congresso se calar nessa hora, onde estão querendo criar um parlamentarismo jabuticaba, onde querem acobertar o malfeito da presidente do PT, querem entregar a economia para o Levi, neste momento é entregar a articulação política para o Michel Temer, e achando que a sociedade vai pagar a conta e que vai simplesmente dizer amém diante de tudo isso. O correto, sem dúvida nenhuma nessa hora, e eu quero cumprimentar a sociedade brasileira, que tem se mobilizado, tem ido para a rua, tem mostrado nas pesquisas que a presidente tem apenas 13% de aprovação. E se tivesse uma formação republicana, o mínimo que ela faria seria renunciar ao seu mandato de presidente, convocar novas eleições e nós trazemos aí sim quem pudesse governar esse país. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, senador, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Eu passo de imediato, então, à parte de sessão de perguntas, no meu papel de mero coadjuvante diante dessa aula de economia e desse discurso inflamado sobre a situação política atual. Lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto por escrito quanto pelo nosso aplicativo. Eu vou aproveitar, então, para usar dessa nova tecnologia do fórum. E a primeira pergunta vai para o Nilson Teixeira. Foi uma pergunta enviada pelo aplicativo de alguém que não está aqui no auditório, está nos assistindo pela internet. E queria perguntar, Nilson, diante desse cenário que tu apresentaste para a gente, dessa crise de confiança, ainda por mais que o nosso investment grade tenha sido mantido, a gente ainda corre o risco de perder esse grau de investimento em breve. Como é que tu avalia e tu defines o potencial e a capacidade de crescimento do Brasil para os próximos anos? A gente teve recentemente expectativas que o Brasil cresceria em torno de 4%, às vezes até mais. Como é que tu avalias, diante desse ambiente de ajustes, a nossa capacidade de voltar a crescer? Primeiramente, obrigado pela pergunta. De fato, o país passou por um processo de um crescimento muito expressivo no segundo mandato do presidente Lula, crescimento acima de 4%, de 4,6%, e no primeiro mandato da presidente Dilma, o número foi mais próximo a 2%. Nós entendemos que o país passa por um processo de contração em 2015, como aqui discutido, 2016 possivelmente um baixíssimo crescimento e, consequentemente, não se pode descartar o cenário de que nos próximos 4 anos, inclusive este, nós vejamos o Brasil crescendo abaixo de 2% na média.
De fato, o senador Caiado deixou claro, e a palavra de ordem é credibilidade. Credibilidade, transparência e, mais importante que isso, previsibilidade. Não apenas nos últimos 4 anos, mas ainda hoje, a questão da previsibilidade ainda é muito baixa. A cada momento que nós abrimos os jornais, vem novas notícias de possíveis aumentos de impostos. Num país que a carga tributária já é de 36%, tanto consumidores, mas principalmente empresários, certamente ficam se questionando o que farão, porque não sabem qual será a carga tributária que incidirá sobre as empresas deles daqui a 30 dias, 90 dias, se houver noventena, ou então no próximo ano. Então, é difícil trabalhar com um cenário em que o país seja capaz, no curto prazo, de ter uma expansão importante, mais parecida com, por exemplo, o fim da década passada. Muito obrigado. Senador Caiado, a pergunta agora que eu vou proferir foi enviada do Rio Grande do Norte, e é uma pergunta bastante interessante. Fazendo um link com o que foi falado pelo William Vac quando recebeu o prêmio, a crença do nosso premiado dessa noite era de que a mudança a partir das manifestações que estamos nas ruas parte do Congresso. Ele confia que o que está no Congresso hoje é quem vai assumir as rédeas das mudanças que a gente pode fazer. Dentro dessa crença, eu queria ver se o senhor concordasse com isso ou não, especialmente diante da possível surgimento de alguns novos partidos que têm tido um apoio significativo da sociedade, exemplo deles o Partido Novo, e também como é que o senhor acredita nessa possibilidade de o Congresso fazer alguma coisa, especialmente no caso do senhor do Partido Democratas, que recentemente acabou fusionando com o PTB, a gente sabe que é o contrário da sua opinião, e como diz aqui o que pergunta, que o partido não está mais à altura do senhor nem de outros integrantes do partido. Como é que o senhor acha que esse Congresso vai conseguir ou não fazer essas mudanças? Bom, primeiro eu quero começar aí pelo final da sua pergunta e tranquilizar a todos os presentes. O Democratas não se fundiu com o PTB. Isso não aconteceu. Com todo respeito, o PTB tem a história dele, nós temos a nossa, totalmente distinta, nosso programa doutrinário é outro, as nossas posições são outras, nós iremos até, principalmente o deputado Onix e eu, nós iremos até as últimas consequências na Convenção Nacional para derrubarmos o que, infelizmente, vai levar a todo cidadão a imaginar que foi um oportunismo que descredencia nós daquilo que colocou o Nilson, que é exatamente da credibilidade. O partido que durante 12 anos vem mantido uma oposição firme a esse governo não pode amanhã ser confundida com um partido de base de governo. O que está na moda agora é o livro do 50 Tons de Cinza. Eu quero deixar claro para vocês que o democrata não participa nesses 50 tons de vermelho, não. Nós somos verde e amarelo 100%. Tá certo? Então, vamos deixar claro que nós não fazemos parte desses 50 tons de vermelho, não. Bom, em relação a esse quadro partidário, é lógico que isso é complexo. Nesse momento, as forças tentam se acomodar. Existiu isso. Na época da morte de Tancredo Neves, houve uma acomodação, e aí o presidente Sarney foi para o PMDB, teve aquele período de governabilidade, muito mais ali mantido de acordo com a posição do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Nós tivemos depois o segundo passo, o Collor, onde Itamar Franco era do PMDB e foi dada uma continuidade. Mas agora, o que está em discussão é exatamente um ponto que me preocupa sobremaneira. É que na delação premiada, a presidente foi citada 11 vezes na delação premiada. Ou seja, a delação premiada mostrou que o dinheiro que saiu da Petrobras, ele foi o dinheiro que foi caixa de campanha na eleição atual. E no momento em que o Procurador-Geral da República diz que a presidente da República não pode ser responsabilizada, é uma coisa.
Eu disse a ele, eu concordo plenamente, uma coisa é responsabilizar a presidente da República por atos que ela não tem responsabilidade sobre ele. Concordo e todos nós estamos de acordo. Agora, a Constituição brasileira não impede de quem quer que seja, de presidente da República, ou mais simples brasileiro, de ser investigado. A investigação, numa Constituição republicana quanto a nossa, ela passa a ser obrigação, principalmente, de quem responde pelo patrimônio público. Então, mais do que nunca, o presidente, o governante, ele está subordinado ao processo investigativo. Ao você não investigar, você está impedindo que o Congresso Nacional possa exercer as suas prerrogativas, que é de abrir o processo, abrir o processo na Câmara dos Deputados e fazer o julgamento no Senado Federal. Se você não tem investigação, você vai exatamente definir qual fato determinado para que você possa solicitar a abertura de processo. Então, esse é o momento onde eles estão quebrando uma regra constitucional e tentando levar o processo adiante para que caia no esquecimento ou, muitas vezes, caia no descrédito da população junto a qualquer ação de mobilização como nós assistimos. Objetivamente, a solução está nas ruas? Sim, porque a classe política não vai suportar o que está vendo e que foi confirmado ontem. Pode dizer, teve menos gente, isso não tem menor importância. A pesquisa da Datafolha mostrou a mesma coisa, 13% em 15 de março, 13% de aprovação da presidente neste momento. E, no entanto, 75% mostram que ela não tem capacidade para governar o país, não tem hoje a condição de confiabilidade da população brasileira e 63% são a favor do impeachment da presidente da República. Essa é a grande realidade que nós temos por aí. E é com esse objetivo que eu vou trabalhar no Senado Federal. Aproveitando a deixa, o senhor acredita no impeachment? Esses dias eu tive a oportunidade de fazer um debate com o líder do governo, o senador Humberto Costa, em que ele, veja bem como eles são ousados, eles vêm para o debate dizendo que quem fala em impeachment é golpista. A Constituição brasileira prevê exatamente o impeachment, só que não com esse nome. É exatamente o afastamento da presidente da República por crime de responsabilidade. Está lá escrito na Constituição brasileira. Agora, quando eles chegam e dizem, olha, nós vamos implantar o socialismo no Brasil, existe golpismo maior do que esse? A Constituição brasileira diz lá, a livre iniciativa e a força do trabalho. Quer dizer, não tem PEC algum tramitando nesse sentido. Então, o que nós estamos fazendo é uma prática democrática dentro daquilo que a Constituição brasileira determina. E olha, que eu sempre fui defensor do presidencialismo, mas nós estamos tão desencantados com essas outras ações que estão sendo feitas, e aí sim, professor Nilson, o que nós podemos notar hoje é que o quanto as instituições estão se deteriorando a cada dia mais. A insegurança jurídica e a falta de independência das instituições no Brasil tem levado a esse quadro de precariedade da democracia brasileira. E é importante que possamos manter a luta de sustentação da democracia, porque o populista quer exatamente colocar os coletivos deles nas ruas, como fazem na Venezuela, e querem trazer isso aqui, como diz o Lula, o MST, que é o seu exército, que já foi convocado aí há poucos dias para enfrentar a mobilização popular. Muito obrigado. Professor Nilson, tu falaste, como todo mundo também já sabe, da necessidade de um ajuste fiscal e monetário que o nosso país passa, e agora, respondendo à última pergunta, tu também falaste como, se não todos, acho que grande parte das pessoas aqui que são empresários sentem na pele o tamanho da carga tributária. Não obstante, o nosso ministro da Fazenda, o Levi, tem levantado frequentes possibilidades de aumento de tributos. Recentemente, restabeleceu as alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, entre outras medidas que já surgiram na imprensa de tributar fortunas, de voltar com a CPMF, enfim. Tu achas que o ministro Levi, ainda que tem uma suposta independência do governo Lula, tem acertado a mão nos seus ajustes,
ou a gente teria como fazer ajustes necessários de uma forma que prejudicasse muito menos a vida dos brasileiros? Acho que essa pergunta deveria ser dada para o senador, né? Depois o senador quiser responder. Mas, dito isso, o ajuste fiscal, certamente o ministro da Fazenda trabalha com as restrições que estão disponíveis. É muito mais fácil, me parece, aumentar impostos que não precisam passar por aprovação do Legislativo do que, bastando apenas a aprovação do decreto presidencial, do que passar por um processo de negociação que seria muito importante. A negociação política, ao contrário que muitos podem crer, ela torna muito mais clara para a sociedade como estão sendo obtidos os resultados. O ajuste fiscal no Brasil, isso não é de hoje, é desde a década de 90, desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem sido muito baseado no aumento da carga tributária. A carga tributária saiu de menos de 30% no fim da década de 90 para bem mais de 35% agora. Essa forma, embora sendo a mais fácil, traz consequências muito grandes no médio e longo prazo, em termos de baixo crescimento do país. O crescimento do Brasil é mais baixo que a média dos países emergentes, é mais baixo, inclusive, que a média dos países desenvolvidos. E numa situação em que os serviços públicos, o senador colocou muito bem, são muito frágeis. A questão, certamente, é o ensino básico no Brasil precisa de melhorias substanciais. Agora, há necessidade de reduzir outros gastos para impedir que haja novos aumentos de tributação. É muito difícil. O ideal seria todas as medidas terem que passar pelo Congresso. Ao passarem pelo Congresso, nós, pelo menos, teríamos uma maior clareza do que está sendo isso, porque são neles que nós votamos, nós não votamos nos ministros, né? Frederico, você se lembra quando a presidente Dilma respondeu essa pergunta que você formulou para o professor Nilson? Essa pergunta foi feita para Dilma candidata. E ela disse: você acha que eu vou tirar comida na mesa do brasileiro para pagar banqueiro? Não era? Não foi essa a resposta dela? Você acha que eu vou tirar de comida na mesa do povo brasileiro para pagar banqueiro? Quer dizer, o que eu quero reforçar a todos vocês é que em toda a nossa área tem que ter a confiança, a palavra dada, o compromisso. A pessoa não pode tratar o Brasil dessa maneira oportunista, populista e irresponsável, da maneira como eles tratam. Ele diz uma coisa e desdiz daí 2 minutos e pronto, e acha que aquilo desde que seja para ganhar a eleição, está certo. Nós não podemos imaginar, nós não podemos transmitir aos jovens que essa seja a cultura do brasileiro. Isso é inaceitável. Em qualquer segmento da sociedade, esse cidadão é repudiado. Agora ele vai ser alavancado à condição de presidente porque foi esperto, mentiu, quer dizer, enganou, fraudou. Bom, muito obrigado. Professor Nilson, voltando aqui à pergunta, uma pessoa da plateia mandou uma pergunta por escrito, questionando o senhor acerca da sua opinião sobre a forma como os índices, a exemplo do índice de desemprego, é medido hoje em dia, especialmente naquele caso das pessoas que, ainda que não estejam empregadas, pelo fato de não estarem procurando emprego, não entrarem nessa conta de desempregados, o que, de fato, mudaria em muito o cenário que é vendido do ponto de vista de análise econômica e que também demonstra uma quantidade muito menor de pessoas gerando riqueza e trabalhando. Qual é a sua opinião sobre esses índices divulgados publicamente, incluindo não só o índice de desemprego, mas o índice de inflação também de 6,5%, fazendo uma comparação com índices de países como a Venezuela e a Argentina, que divulgam índices governamentais muito aquém daqueles índices reais que efetivamente a população sente na pele no quesito de desemprego, inflação, dentre outros? Nesse aspecto, minha leitura é que o IBGE
faz um trabalho excelente. De fato, os índices de inflação que nós percebemos, eles seguem metodologias claras, transparentes, e aí tem um ponto que tem transparência, e, consequentemente, é essa inflação que nós vemos. A inflação neste ano é de 8,5%, na nossa opinião, ao fim do ano, ela já está em 8,13%. Então, se tem algo no setor público que parece que podemos nos orgulhar, é o trabalho bem feito do IBGE. Poderia ser melhor, é óbvio, mas, dadas as restrições existentes em termos de financiamento dessa direção, eles fazem um belíssimo trabalho. Quanto à taxa de desemprego, há uma confusão que é clara. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil aumentou na média, no ano passado foi 4,8%, mas isso foi nas 6 regiões metropolitanas. Quando nós olhamos a nova metodologia que já está sendo divulgada, a PNAD contínua, que mostra a taxa de desemprego medida em 3.500 municípios, não mais 6 regiões metropolitanas, com pesquisas com um número bem maior do que nessas 6 regiões, nós vemos que, quando a gente toma mais regiões, a taxa de desemprego no Brasil já é mais elevada do que isso. Mas, embora com 2 termômetros, hoje os termômetros são de boa qualidade, poderiam ser melhores, óbvio, mas são de boa qualidade e mostrarão, e têm mostrado, um aumento dessa taxa de desemprego, não apenas nas regiões metropolitanas, mas também no Brasil de uma forma geral. É natural também esperar que a força de trabalho no Brasil, que por quase um ano, houve uma contração por vários motivos, entre eles o Pronatec, entre eles a melhoria da renda da família, que permitiu que os jovens ficassem mais tempo na escola, ou então mesmo em casa. Hoje é muito provável que, com a diminuição do aumento da renda das famílias e até uma contração em termos reais, que a força de trabalho aumente. E, se houver isso, como esperamos, a taxa de desemprego tende a aumentar, a crescer de forma importante, né? E esse é um risco naturalmente relevante e até um condicionador nas decisões no próprio Executivo e principalmente no Legislativo, né, senador? Ainda só complementando, diante dessa possível aumento significativo do desemprego, somado a índices de inflação na casa dos 8, ou, como tu bem disseste, um pouco abaixo de 10, além disso ainda, uma grande diminuição do crédito, por quanto tempo tu achas que aquelas classes mais inferiores vão conseguir suportar o seu consumo, vão conseguir manter-se minimamente atuantes e agentes no cenário econômico? Por diversas razões, não há como contestar que houve uma melhoria de renda importante, uma ascensão importante da classe E e D para as classes C, até para a classe B, uma migração mesmo entre classes, dentro da mesma classe, saindo do C mais pobre para o C mais alto, que foi muito importante no Brasil, né? Isso levou o consumo das famílias a crescer de uma forma bastante forte para os padrões históricos. Lamentavelmente, nesse novo condicionante que nós temos de contração do PIB, é muito provável que a renda das famílias, em particular das mais pobres, mais jovens, que são até prejudicados pelos ajustes fiscais que estão aí, parem de crescer. Esse é um risco. Nós teremos 1 ano, ou quiçá 2, quiçá 3, de uma dinâmica mais desfavorável no comportamento do consumo das famílias, com risco de aumento de inadimplência e por aí. Eu vou encaminhar uma última pergunta para cada um dos convidados, dada a adiantada hora. Eu vou encaminhar de novo aqui, porque a do senador Canhada são 3, mas como a gente já está conversando, acho que, diante desse cenário, desses próximos 3 anos, que tu tem dito que vão ser, no mínimo, muito difíceis, professor Nilson, o que tu achas que seria o caminho que o Brasil deve seguir para conseguir que não pelo menos nesses 3 anos, mas que no futuro próximo consiga retomar aquele caminho de crescimento e prosperidade? De fato, embora para os presentes aqui o próximo ano seja muito relevante, para mim o que mais importa, eu só apresentei projeções para 2015 e 2016. Depois disso parece que não pouco me importa, mas não é o fato. O que realmente importa é elevar a capacidade de crescimento do país de forma permanente. E aqui o próprio senador fala de algumas palavras: credibilidade,
transparência, previsibilidade, que são importantes de serem tratadas, recuperadas. O Brasil passa por um momento extremamente positivo no que se refere à possibilidade do Executivo e o Legislativo caminharem não por esses ajustes fiscais de curto prazo, que podem resolver questões de curto prazo, mas não tratam da questão importante do médio e longo prazo. O Brasil precisa aprovar reformas, tanto na área trabalhista, na área tributária. O Brasil precisa, e aí com a liderança única, exclusivamente do Legislativo, perceber que os muitos benefícios que nós obtivemos nesses últimos 10 anos, 20 anos, eles são bem além do que a nossa geração pode ter. No fundo, a nossa geração, e até os mais jovens que estão aqui presentes, eles merecem que a geração que está aqui já no mercado de trabalho há muitos anos deixe de ter tantos benefícios, para que eles possam ter um país que tenha capacidade de crescimento bem superior ao que nós vemos hoje. O que nós precisamos é que a geração corrente abra mão dos muitos benefícios para que as gerações futuras não tenham que pagar pelos nossos erros. Excelente. Muito obrigado. Senador, eu vou lhe fazer 2 ou 3 perguntas de maneira acumulada, mas todas elas dessa mesma linha, de oportunizar um momento para que o senhor, assim como o professor Nilson, comente aquilo que o senhor acredita como o caminho que o Brasil tem a seguir do ponto de vista político. A primeira parte da questão que o fato da nomeação do Levi, agora, recentemente, do Michel Temer, vice-presidente, como articulador político, ter esvaziado, digamos assim, os poderes da nossa presidente da República. Soma-se a isso uma percepção que nós temos acerca das respostas que o governo tem dado às manifestações não terem sido satisfatórias e terem, a partir de diferentes opiniões, pecado várias vezes na manutenção de outras manifestações para responder aquelas manifestações espontâneas das ruas e parece ter não entendido nada daquilo que as ruas querem falar para o governo. Se essa soma de elementos não seria já uma renúncia branca, como já foi mencionado, uma renúncia na prática da presidente, e somar a isso aquilo que tu falaste em 89, uma breve colocação, não era o terceiro, era o segundo Fórum da Liberdade, enquanto candidato a presidente, da atualidade daquilo que foi falado naquela época, acerca das restrições de liberdade e do que aquelas pessoas que integram o Fórum de São Paulo estarem usando como manual para tomar o poder. E a última pergunta, que foi feita por 3 oportunidades da plateia, se o senhor está disposto a se candidatar à presidência da República nas próximas eleições. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, primeira vez que eu participo do Fórum da Liberdade, realmente com essa plateia toda, e podendo aqui debater e, no dia de hoje, conviver com várias lideranças de vários segmentos, é extremamente positivo. Em relação ao fato do momento político, caminhos para o Brasil, é lógico que ninguém tem, e nenhum de nós aqui está pilotando com radar e nem com GPS. Nós estamos voando voo cego. Essa é a realidade. Não está aqui ninguém que sabe dizer qual é o que vai acontecer nos próximos dias. O professor Nilson diz, olha, o crédito vai ser mais escasso, nós vamos ter mais desemprego, menos consumo. Então, imagine vocês o que vai ser essa movimentação nas ruas a partir de setembro. Se todos estão prevendo que aí sim seria mais ou menos um mês onde teríamos o pico desse estrangulamento. Desemprego acrescido, a falta de crédito. O governo achou que tinha uma medicação única. É igual aquele médico incompetente que, para qualquer coisa, dá um único remédio, independente da doença do paciente. Ele aprendeu que tinha que endividar a população brasileira para sair daquela crise naquele momento.
E aí mandou o cidadão comprar caminhão, hoje ele não consegue nem pagar o óleo diesel para o caminhão, está aí a frota brasileira toda parando, não é verdade? Daí a pouco ele estimulou o cidadão a comprar o carro, estimulou o cidadão a comprar a casa, tudo isso, e daí a pouco ele está cheio de carnê em casa. E esse é o problema, Nilson, porque esse cidadão, ele ao ter que pagar tudo aquilo e está desempregado, ele foi induzido a fazer aquela dívida. Ele foi estimulado a fazer aquela dívida. Então, ele vai quitar como essa dívida dele? De que maneira ele vai fazer? Ele vai ser inadimplente a partir de agora? Então, veja bem a irresponsabilidade do populismo. Esse é que é o lado que eu acho que nós temos que condenar duramente. E nós temos hoje um Brasil que, querendo ou não, com todas as dificuldades, mas nós temos hoje uma população capaz de levantar um movimento como tem levantado nos últimos dias, e a solução está nas ruas. Porque com esse quadro tão conflituoso como agora, ele não tem nenhuma medida imediata que vai acalmar a sociedade brasileira. Eu acho que as mobilizações elas serão multiplicadas por muitas vezes ainda nos próximos meses, e o que nós vamos ter é que o Congresso Nacional vai ter que tomar uma medida. Nós não podemos deixar com que a democracia caminhe para a desobediência civil. Isso é o que eles querem. Nós não podemos deixar com que caminhe para a desobediência civil. Nós temos que sustentar a democracia no Brasil. Isso é ponto pacífico de todos nós que somos liberais e que acreditamos exatamente na democracia como alternativa para nós podermos superar essa fase que o Brasil se encontra nela. E para dizer e finalizar, além do agradecimento, além do apoio que eu tive em 1989, tá certo, aqui no meu querido Rio Grande, como fui bem votado nesse sul do Brasil, dizer que é muito precoce para nós discutirmos 89, na verdade, desculpa, nós discutimos aí 2018. Eu acho que o momento é tão complexo, é tão grave, que se a sociedade tivesse oportunidade de ver novamente convocado novas eleições no Brasil, com o diagnóstico concreto do momento em que passa o Brasil, o presidente da República teria as condições de poder implantar tudo isso, que são reformas substantivas, como colocou o professor Nilson. A reforma política, por exemplo, não tem mal maior no Brasil do que a reeleição. Isso deturpou enormemente a campanha eleitoral no Brasil, passou a ser uma máquina cada vez mais utilizada pelo governo para comprar o voto, para perseguir as pessoas. Enfim, passou a ser algo que inviabilizou a campanha eleitoral no Brasil e afugentou as pessoas de bem. Nós temos que fazer uma mudança também no sistema trabalhista, como aqui foi colocado, tá certo? Na tributária, é inaceitável a continuidade desse processo, dessa guerra toda existente hoje, estados com essa situação conflituosa como está aí. Agora, para isso, infelizmente, não tem como você colocar na mesa, tá certo, para avalizar tudo isso, quem não tem credibilidade, quem não tem amanhã apoio da população brasileira. O que carece num sistema presidencialista, quando falta credibilidade, sem dúvida alguma, é irreversível, e esse atestado de incapacidade de governar já está dado pela população brasileira. Muito obrigado e eu agradeço a todos vocês pela presença. Eu agradeço muito a presença dos dois panelistas, senador Caiado e Nilson Teixeira. Dou por encerrado esse painel e essa primeira noite de Fórum da Liberdade e convido a todos a retomar as atividades amanhã. Túlio. Muito obrigado. Disse o que eu diria. Assino embaixo. Boa noite, até amanhã.